Aprendi já muitas coisas em poucos minutos, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. A Kaline é advogada, professora de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Bioética pela Universidade de Brasília, diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, que é nosso apoiador aqui no evento, e autora do livro Capacidade Jurídica da Criança e do Adolescente na Saúde. Kaline, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite e uma excelente palestra. Obrigada, eu que agradeço o convite por esse evento que está tão bem organizado, né? Foi tão bem divulgado nas redes sociais, e para nós do IBDPAC é realmente uma grande alegria participar, né, desse movimento que vocês estão lançando hoje. Que legal, já vi que colocaram aqui. Então, vocês que vão fazer a apresentação dos slides, né? Você que escolhe. Posso compartilhar aqui, só me avisa quando passar, ou se você preferir ficar com controle. Então tá. Não, então pode ser, que eu acho que a internet fica melhor quando outra pessoa passa, não fica? Fica, não tem problema não, só me avisar quando passar o slide. Então tá. Então hoje, o que eu quero falar com vocês? Sobre, né, e aí me ajudem também o pessoal da organização com os, o tempo aí, né? Porque na conversa que eu tive com a Fabiana, era muita coisa para falar. E aí coloquei bastante coisa, mas na minha fala eu não vou apresentar tudo que está nos slides, né? Alguns pontos eu vou apenas mencionar. Então, eu vou pedir uma ajuda aí em relação ao tempo. Então, o que eu quero trazer para vocês é quais as implicações do direito do paciente para pessoas que vivem com diabetes, né? E aí alguém até brincou aqui no início, não tem ninguém que tem diabetes aqui, né? Então, eu quero que vocês percebam como que o direito do paciente toca diretamente a vida de vocês e que vocês sejam empoderados com esse novo ramo jurídico e possam ter uma conduta mais atuante em busca, né, do respeito e da garantia dos seus próprios direitos. Aí pode passar? Então, essa aqui é a estrutura da minha apresentação. Eu vou fazer com vocês uma distinção de três figuras, que eu acho isso muito importante, porque a pessoa que vive com diabetes, ela vai se relacionar com os serviços e ela pode ocupar três papéis. Ora, ela é paciente, ora, ela é consumidora do serviço de saúde e ela pode ser usuária do serviço público de saúde. E então eu vou mostrar para vocês também o projeto de lei 2242 de 2022, que é um projeto que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente, e vou trazer a aplicação desses direitos na vida das pessoas que vivem com diabetes, tá bom? Pode passar. E aí já deixo aqui, né, o meu pedido para que vocês participem da votação que está ocorrendo no Senado do projeto de lei 2242, né? Como eu disse, ele institui o Estatuto dos Direitos do Paciente, a votação está aberta, e se vocês quiserem saber mais informações, basta acessar o site do IBDPAC, ou o Instagram do IBDPAC, nosso Facebook, enfim. Então, vote pelo paciente. Pode passar. Isso. Então, as três figuras que eu havia mencionado no início da minha fala, né? Então, as cartas internacionais de direitos, elas empregam o termo paciente. Então, paciente é aquele indivíduo que é titular nos cuidados, titular de direito nos cuidados de saúde. E ser paciente é uma condição inexorável, né? Toda pessoa já foi, é ou será paciente. Então, o adoecimento, ele faz parte da nossa vida humana. Então, o paciente é aquela pessoa que tem um problema de saúde e isso o faz buscar ajuda. E a relação jurídica do paciente com o profissional de saúde, que é quem vai prover os cuidados, deve ser vista como uma relação de direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos se aplicam a qualquer pessoa, independentemente da sua condição, independente da sua relação com o serviço. Então, nós estamos falando aqui de uma relação pessoal, de uma relação de fidúcia, uma relação de confiança com o profissional de saúde. E aí vocês vão ver, ao longo da minha fala, que os direitos dos pacientes que estão presentes nas leis dos países, né, que tem já um Estatuto de Direitos dos Pacientes, esses direitos, então, são expressões dos direitos humanos que assentam o mínimo ético nos cuidados em saúde. Mas, além da figura do paciente, nós temos a figura do consumidor.
que é uma relação que se dá baseada no Código de Defesa do Consumidor. Então, quem é o consumidor? É aquele que faz uso de um serviço de saúde que é fornecido, né, no mercado de consumo mediante uma remuneração. Então, o consumidor é aquela pessoa que se relaciona com o plano de saúde, né, com os provedores de saúde. E aqui a lógica é do consumo. A relação do paciente com o profissional não é uma relação de consumo, é outra lógica, é a lógica do cuidado, a lógica do bem ético de saúde. Mas a gente percebe no Brasil que, como a gente não tem uma lei de direitos dos pacientes, né, então, em razão da ausência dessa lei, os conflitos decorrentes entre paciente e profissional de saúde foram tratados e ainda são tratados, né, nos tribunais pelo direito do consumidor. Isso está equivocado, isso precisa ser mudado, e é por isso que nós precisamos de uma lei de direitos dos pacientes. E uma terceira figura que nós temos é a figura do usuário, né? O próprio nome indica, né? É a pessoa que faz uso de um determinado serviço. Então, percebam que a relação do usuário é com o serviço. Então, a relação ela tem um caráter impessoal, diferentemente da relação do paciente com o profissional de saúde, que é uma relação de caráter pessoal. Então, quando a gente fala de direitos dos usuários, nós estamos falando dos direitos dessa pessoa que faz o uso do serviço público de saúde, né? Então, aqui a lógica é da saúde pública, aqui a gente está falando, né, de ter das questões ligadas a acesso a bens, acesso a serviços, acesso aos medicamentos. Então, é uma outra lógica que está fundamentada aí no direito sanitário. E nem sempre, né, os direitos do usuário vão coincidir com os direitos do paciente. Então, o direito do paciente é uma condição muito mais ampla. Pode passar. Então, para vocês entenderem, né, vocês, pessoas que vivem com diabetes, como que vocês transitam aí ocupam esses três papéis. Então, direito do paciente, que é o que eu vou falar aqui com vocês, que diz respeito ao direito à informação, direito de participar do processo de tomada de decisão, direito ao cuidado seguro, cuidado de qualidade, direito à confidencialidade dos dados pessoais, direito de ter um acompanhante, né? Então, são direitos que estão presentes no Estatuto dos Direitos dos Pacientes. Nesse projeto de lei, não é uma lei ainda, é apenas um projeto de lei 2242. Bom, mas a pessoa que vive com diabetes, ela também pode estar na posição de consumidor. Então, olha aqui um exemplo. Os planos de saúde, eles não podem negar cobertura, né? Eles não podem negar seguro de vida para as pessoas que vivem com diabetes. Isso seria discriminatório. Então, esse é um direito, né, que é o direito de não ser discriminado, que as pessoas com diabetes têm em relação, perceba que a relação aqui é com o plano de saúde, ou, né, com o provedor, né, com a operadora de saúde. E também, né, uma questão já sedimentada na jurisprudência é que se você tem, né, expressa indicação médica, ainda que aquele tratamento, né, ele seja de natureza experimental ou não esteja previsto no rol da ANS, há sim o direito de ter esse tratamento e de ter essa cobertura, né? Aí lembrar que a gente tem uma lei, né, de 2022 que colocou que o rol da ANS é exemplificativo, né? E aí tem lá os critérios que você tem que preencher para ter acesso a um determinado tratamento que não está previsto na ANS. Né? E aí, por exemplo, um dos requisitos é que aquele tratamento seja eficaz e baseado em evidência científica. Então, se você provou isso, você tem direito àquele tratamento, ainda que ele não esteja no rol da ANS, porque o rol é exemplificativo. Né? Tem também um outro requisito, os requisitos não são cumulativos, tá? Basta preencher um. O segundo requisito, por exemplo, é que aquela tecnologia ela já foi recomendada pela Conitec. Tá? Então, perceba, aqui é a relação da pessoa que vive com diabetes com o plano de saúde, com a operadora de saúde. Então, são os direitos dele enquanto consumidor. E também tem os direitos enquanto usuário, né? E aí eu trouxe como
exemplo, né, a Lei 11.347, que fala né, que as pessoas que vivem com diabetes, elas devem receber, né, podem receber do SUS todos os insumos necessários, né, para o seu tratamento, medicação oral, a insulina, né, a monitoração da glicemia capilar, né, e aí inclui aqui as fitas, medida de glicemia, aquelas lancetas, o glicosímetro, enfim, né? Isso é uma relação com o serviço. Então, há esse direito assegurado por uma lei que é, inclusive, antiga, né, de 2006. Bom, mas aqui hoje, então, eu quero falar com vocês sobre esse primeiro quadrinho, que é o direito do paciente. Aí pode passar. Então, a gente está falando de um novo ramo jurídico. E o foco, vocês vão ver na minha fala, que o foco do direito do paciente é o empoderamento desse paciente na ambiência clínica, para que ele possa ter uma atitude mais participativa, contrapondo-se àquela perspectiva paternalista que tanto está presente no Brasil, né? Então, o direito do paciente, ele busca basicamente o respeito à autodeterminação do paciente, o respeito à sua integridade corporal, né? Então, e há uma relação muito estreita, como eu mostrei, né, entre o direito do paciente e os direitos humanos. Logo, como os direitos do paciente decorrem dos direitos humanos, os estados têm que adotar leis sobre direitos dos pacientes. Pode passar. Pode passar o slide. Isso. Não vai dar tempo de falar de tudo, mas só para que vocês saibam os princípios que fundamentam esse novo ramo jurídico. O princípio da primazia do cuidado centrado no paciente. Então, a provisão de cuidados, ela tem que ser de acordo com as preferências, de acordo com as necessidades, de acordo com os valores do paciente. Quando o paciente toma uma decisão, aquela decisão, ela não é apenas uma decisão médica, uma decisão eminentemente clínica, né? Ela é uma decisão sobre valores. Então, o cuidado, ele é centrado no paciente. Outro princípio importantíssimo é o princípio da promoção da autonomia pessoal. Então, no cuidado em saúde, né, para que o paciente ele possa exercer o seu direito à autodeterminação, o profissional de saúde tem que promover a autonomia desse paciente. Não é suficiente respeitar a autonomia e não interferir na vida desse paciente. O comando aqui é o da promoção da autonomia. Então, o profissional de saúde tem que estimular o paciente, né? Tem que criar oportunidade para que ele venha participar, né, da organização ali do seu próprio cuidado. O princípio, né, da não instrumentalização, né, que a gente é um princípio que veda a objetificação da pessoa, a sua reificação. O princípio das soluções, né, restaurativas de conflito. Então, a gente trabalha na perspectiva do modelo não adversarial, né? Então, quando ocorre um evento adverso, um evento danoso, o paciente, os familiares, todos os envolvidos naquele conflito, nesse evento danoso, eles têm que trabalhar para a restauração, né, das relações, né, e principalmente, né, mitigar os riscos futuros, né? Então, aqui o foco, né, da justiça restaurativa é a vítima, quem sofreu o dano. Na justiça adversarial, o foco está em quem cometeu o dano. E aí a gente observa que os pacientes não são ouvidos, né? Então, o princípio das soluções restaurativas de conflito. E também o princípio da vedação do tratamento humilhante, desumano e degradante. Aí pode passar. Pode passar, quem que tá? Não, estou aqui, né? Pronto. Isso. Aí, então, como a gente está falando eu falei disso, né? Os direitos do paciente decorrem dos direitos humanos. Então, só que eles são diferentes. Os direitos humanos, quem é o ator central no âmbito internacional é o Estado. Então, eles vinculam o Estado e o conteúdo dos direitos humanos, ele é mais aberto. E aí esse conteúdo ele vai sendo clarificado pela jurisprudência internacional através das sentenças e das cortes. O direito do paciente, ele tem uma perspectiva mais específica, mais individual, né? Então, eles não têm a mesma força jurídica vinculante dos direitos humanos, mas eles são
importantíssimos, né? Então, observem, na perspectiva dos direitos humanos, nós temos direito à vida. O que isso significa no âmbito do cuidado de saúde, né? Aplicando, então, os direitos humanos aos cuidados de saúde. Significa que aquele paciente tem direito ao cuidado em saúde de qualidade e seguro. Nós temos também o direito à privacidade, que é um dos direitos humanos mais amplos. E, no âmbito do paciente, isso vai significar seu direito à autodeterminação, seu direito de recusar tratamentos e procedimentos, direito ao consentimento informado, direito de participar do processo de tomada de decisão, direito à segunda opinião, né? Muitas vezes o profissional de saúde não gosta disso, né? Quando o paciente fala que vai ouvir uma segunda opinião, o profissional se sente como se a opinião dele não valesse. Mas, bom, isso é um direito, né? Do paciente. E o direito à confidencialidade dos dados pessoais. E aí nós temos outros direitos que, ao longo da minha fala aqui, eu vou mencionar de modo mais específico, tá? Então, mas aqui é um quadro para que vocês saibam que existe uma diferença entre direitos humanos e direito do paciente. Um tem abrangência maior e o outro é mais individualizado. Mas, a despeito disso, os direitos do paciente decorrem dos direitos humanos e, portanto, os estados precisam adotar uma lei sobre direitos do paciente. Tá? Pode passar, por favor. Vitória, é isso. Obrigada. Acho que você está mutada. A gente não está conseguindo te Então, agora vocês estão me ouvindo? Aí, agora sim. Será que fui eu que apertei ou alguém sem querer aí? Não, fui eu. Fui apertar para mutar quem entrou e você subiu bem na hora da fala. Tá bom. Desculpa, mas agora foi. Tá bom. Então, olha, como eu disse, né? Nós não temos o Estatuto dos Direitos do Paciente. O que a gente tem é um projeto de lei, que é o projeto 2242 de 2022. Ele está no Senado Federal, está aberta à votação. A ausência de uma lei específica sobre os direitos dos pacientes, ela traz muitas dificuldades para o paciente, porque sem uma lei, esses pacientes, eles encontram mais dificuldades para se relacionar, né, com os hospitais e com os profissionais de saúde. Então, um exemplo que eu cheguei até a mencionar para a Fabiana, né? Todo mundo sente que a gente tem direito a um acompanhante, né? Então, o direito ao acompanhante é algo que todo mundo acha que tem. Mas, na verdade, a gente não tem esse direito assegurado por lei. Então, Então, em relação ao acompanhante, por exemplo, nós temos uma portaria do SUS que garante o acompanhante na realização de exame e consulta, mas percebam, é uma portaria. Então, eu não sei quantos aqui são da área do direito, portaria não cria direitos e não cria deveres, é uma resolução, né? Quem cria direitos e deveres é uma lei. Então, nós temos apenas uma portaria e no SUS, para garantir o acompanhante na realização de exames e consultas. Quando esse paciente está internado, a gente entende que todo paciente precisa de um acompanhante hospitalar, mas apenas gestante, paciente idoso, criança, paciente com deficiência e paciente com câncer é que tem garantido por lei o direito ao acompanhante hospitalar. E aí, né, alguns casos, né, acho que alguém até chegou a colocar aqui no chat, de pacientes, por exemplo, o paciente que vive com diabetes, ele precisa do acompanhante, porque esse acompanhante é que sabe a dose de insulina que ele toma, quantas vezes, por exemplo, né, ele aplica essa dosagem, mas vocês, por lei, vocês não têm esse direito. E muitas vezes, então, os pacientes que têm diabetes enfrentam essas dificuldades em relação à administração da insulina nos hospitais, porque não existe resguardado por lei esse direito ao acompanhante, tal como ocorre com a gestante, a pessoa idosa, a criança, a pessoa com deficiência, a pessoa com câncer. Então, percebam que... E aí, no caso dos outros pacientes, a portaria coloca que o direito ao acompanhante é só se houver justificativa médica.
Bom, mas a gente entende que todos os pacientes têm direito ao acompanhante. Então, é por isso que muitos de vocês enfrentam essa dificuldade dentro dos hospitais em relação à administração de insulina, porque nós não temos efetivamente um direito ao acompanhante, né? E, por outro lado, os profissionais, não ter uma lei sobre direitos dos pacientes também é ruim para os profissionais de saúde, porque quando ele não tem uma lei, ele vai balizar a sua conduta a partir dos códigos de ética da profissão, ou das resoluções da sua profissão, que tem apenas caráter ético-administrativo, não criam direitos, não criam deveres vinculantes, né? Então, de fato, nós precisamos de uma lei, essa lei é muito importante, e esse projeto, ele adota uma perspectiva, né, como eu coloquei aqui, abrangente e muito alinhada com os direitos humanos dos pacientes. É um projeto de lei, né, que se alicerça no elenco já internacionalmente acordado do rol dos direitos humanos do paciente, tá? Pode passar. Então, aqui, alguns objetivos desse projeto de lei. Então, conscientizar quem? Os próprios pacientes, de que eles têm direitos e que eles têm legitimidade em relação a esse pleito, né? Então, o paciente que tem diabetes e que precisa receber doses de insulina e o seu acompanhante, o seu familiar é o que mais sabe disso, e tem direito de receber isso enquanto ele estiver internado no hospital. Provocar, né, também uma mudança no comportamento dos profissionais de saúde, alterar a formação desses profissionais de saúde, né, porque de modo que essa lei passe a constar também nos programas de graduação, né? A gente observa muitos profissionais têm uma atuação extremamente tecnicista, falta conteúdos de direitos humanos na formação, né, na forma como lidar com esse paciente. Então, explicitar para esses profissionais, né, qual que é a conduta que é eticamente reprovável nos cuidados de saúde, e também, né, compelir os hospitais e demais serviços de saúde a adotar políticas institucionais específicas sobre direitos dos pacientes. Então, os hospitais têm que incorporar isso na sua prática ali cotidiana. Aí pode passar. É isso. Então, o cuidado em saúde, né, ele tem essa assimetria da informação, né? Então, a lei de direitos do paciente, ela vai tentar mitigar essa assimetria, né? E quando você mitiga essa assimetria da relação profissional de saúde-paciente, isso gera uma diminuição da hospitalização e dos erros relacionados à medicação, né? Então, vou mostrar aqui para vocês essa questão, né? Por exemplo, por que é importante um paciente participar da tomada de decisão sobre o seu próprio cuidado? Para que, por exemplo, ele faça uma sua medicação correta, na dosagem correta, né? E para que ele possa aderir ao seu próprio tratamento, né? Quantos de vocês conhecem pessoas que vivem com diabetes, têm essa condição, mas são pessoas que ainda não aceitaram essa condição porque não participaram do tratamento, enxergam como se aquele tratamento fosse imposto. E, de fato, às vezes o tratamento está sendo imposto. Por isso que o profissional precisa promover a autonomia dessa pessoa para que ela se sinta parte do tratamento, né? Não é o profissional que está impondo o tratamento, mas um tratamento que está sendo construído junto com aquele paciente. Então, as leis sobre direitos dos pacientes, elas fomentam um novo modelo de cuidado, um cuidado que é centrado no paciente, nas suas necessidades, nas suas preferências, né? Então, e essas leis nos países que foram adotados, isso gerou melhores condições de saúde, né? E os pacientes, os profissionais de saúde passaram a se perceber como parceiros do cuidado. Então, é por isso que a gente precisa, né, urgentemente aprovar o Estatuto dos Direitos dos Pacientes. Aí, pode. Aline, faltam 7 minutos, tá bom? Ai, Só nossa, deixa eu te correr aqui. avisando. Eu mereço 5 minutinhos aí, porque esses slides aí estão demorando. Se fosse comigo, já tinha passado mais rápido. Aí, ó. Então, assim, agora, eu quero mostrar para vocês, acho que aqui é o ponto central da minha palestra, tá? Então, os últimos slides eu deixo, mas esse aqui eu acho que é central. Trouxe esse panorama geral para que vocês agora se percebam como titulares de direitos dos pacientes. Esse estatuto é para vocês. Então, pode passar que eu vou mostrar agora a aplicação, né, do direito do paciente aos pacientes que vivem com diabetes. Olha que interessante. Um paciente diabético, né, uma gestante,
ela mudou o paradigma do direito à informação no mundo, né? Então, é um caso do Reino Unido, mas o que se entende hoje por direito à informação, qual que é a extensão desse direito, é graças, né, o que ocorreu com essa gestante com diabetes, né? Então, ela era uma paciente, né, que ela sofreu complicações obstétricas porque ela optou pelo parto normal. E isso gerou uma redução, né, severa de oxigenação no cérebro do feto. Então, a gente vê aqui que a obstetra ela falhou em informar essa paciente dos riscos, né, da distócia de ombro durante o parto virginal. E foi isso que resultou numa severa anoxia fetal. Então, a paciente aqui no caso, que era uma gestante com diabetes, ela alegou que se ela soubesse desse risco, ela não teria optado por um parto normal, ela teria optado pela cesárea. A obstetra, por sua vez, ela se defendeu argumentando que, bom, eu não informei porque a probabilidade dessa ocorrência ela é muito pequena, então por isso que não foi informada. E aí, a partir desse caso, a Suprema Corte Inglesa, ela fixou que o parâmetro para extensão da informação não é o que o profissional de saúde considera que deve ser informado. O modelo, né, a extensão da informação tem que ser centrado no paciente. Né? Quais são as suas necessidades informacionais. Então, informar o paciente não é informar o paciente de acordo com aquilo que o profissional de saúde julga apropriado, mas é olhar para esse paciente e atender às suas necessidades informacionais. Então, essa gestante com diabetes, ela mudou o paradigma do direito à informação, né? Foi um caso do Reino Unido, mas hoje o que se entende por direito à informação é que o modelo tem que ser baseado no paciente, né? Uma forma de superarmos o paternalismo. Próximo slide. Né? O direito de participar do processo de tomada de decisão, né? Então, de enxergar que o paciente, o profissional de saúde precisa enxergar o paciente não como alguém, uma relação verticalizada, mas uma relação horizontalizada. É um processo colaborativo, né? Então, juntos, paciente e profissional de saúde, eles vão deliberar sobre as melhores alternativas. O profissional de saúde, ele tem ali a evidência clínica, mas o paciente, ele tem a experiência própria do seu corpo, né? Então, ele vai trazer para o processo, então, o profissional de saúde, ele vai trazer as informações, e o paciente vai trazer informações que são extremamente relevantes para se chegar à tomada de decisão, porque ele vai trazer qual é a sua necessidade, a sua vontade e as suas preferências. E aí, né, então, assim, essa participação é muito mais do que só informar o paciente sobre risco e benefício, é ouvir quem é esse paciente. E aí, próximo slide. Eu trouxe isso aqui, que eu achei isso aqui muito interessante, são as ajudas decisionais. Então, como que a gente concretiza o direito de participar do processo decisório? Um instrumento muito melhor do que o consentimento informado são as ajudas decisionais, né? Então, para facilitar que o paciente participe, o profissional não tem que promover a autonomia desse paciente, aqui está um exemplo de ajuda decisional, né, que foi desenvolvido ano passado pelo Instituto Nacional de Cuidados e Excelência do Reino Unido, o NICE. E ela é uma ajuda decisional específica para pacientes com diabetes tipo 2. Então, qual que é o objetivo desse documento? É levar esse paciente a refletir sobre as suas próprias preferências, sobre o seu estado de vida, né? Qual estação da vida que eu me encontro, né? E aí, a partir disso, né? Então, a partir dessas preferências, o paciente refletindo sobre a sua estação de vida, ele vai chegar a uma meta, né? Ao nível de glicose que é adequado para aquele paciente, não para todos. É para aquele paciente, né? E aí, tem esse aqui é só um pedacinho, tá? Dessa ajuda decisional. Acho que ela tem umas 3 páginas. E o design é muito bonito, percebam? As informações elas estão bem claras. E aí tem uma espécie de questionário e o paciente ele tem que marcar como que ele se sente sobre cada uma dessas informações. Se a resposta se concentra mais à esquerda, isso é um indicativo de que esse paciente ele pode ter um nível de glicemia mais baixo. Por outro lado, se concentra mais à direita, significa que a meta, né, para a hemoglobina glicada dele pode ser, sim, um pouco mais alta. Mas percebam, eu não tenho um nível, uma meta que é para todos os pacientes. É para aquele paciente específico. Então, por isso eu preciso
ouvir as preferências dele. Então, olha aí, ó, na primeira linha à esquerda, para esse paciente, ele vai marcar: ter hipoglicemia não seria um problema para mim. Mas tem paciente que ter hipoglicemia seria um grande problema para mim. Segundo, né? Eu não estou preocupado com os efeitos colaterais de medicamentos para diabetes. Outro paciente: eu estou muito preocupado com os possíveis efeitos colaterais dessa medicação. Outro: eu não tenho outro problema de saúde além da diabetes. Eu tenho vários problemas de saúde. E por fim, né? Pensar na minha idade, na minha saúde geral e na minha qualidade de vida a longo prazo é importante para mim. E o outro, ele pensa na sua idade, na saúde, na qualidade de vida a curto prazo. É mais importante o curto prazo do que a longo prazo. Então, olha que extremamente interessante. Então, dependendo de onde esse paciente se situa, a meta dele, né, o seu nível de glicose adequado vai ser diferente para cada um. Então, percebam como é importante que os profissionais respeitem e promovam o direito à participação do paciente. Aí, só mais um slide. Bom, e aí eu sei que, né, eu conversei com a Fabiana, ela falou que teria muitas mães aqui. Mães, permitam que as suas crianças, independentemente da idade, participem do seu próprio cuidado. Porque essa participação dessa criança, isso vai gerar maior aderência ao tratamento, ela vai desenvolver um senso de si, vai reduzir o estresse do tratamento e isso vai gerar um bem-estar maior. Então, é muito importante que as crianças, adolescentes, participem do seu próprio cuidado, porque nós estamos falando de algo crônico, né, que vai acompanhar a vida dessa criança, né, até na vida adulta. Então, ela precisa, quanto antes, participar do seu próprio tratamento. E, por fim, acho que o último direito que eu trouxe é o direito ao cuidado seguro. Então, um dos principais desafios que a gente observa, né, na segurança do paciente que vive com diabetes está no fato: muitos desconhecem da sua condição, vão receber ali o diagnóstico no próprio hospital, e aqueles que já foram diagnosticados, às vezes por uma falta ali de informação, de desatenção do profissional de saúde, não tem o registro adequado no prontuário para relatar essa condição. E aí o que a gente observa, né? Erros de medicação, como omissão ou excesso de dose de insulina, chegam a afetar 1/3 dos pacientes hospitalizados. E isso pode desencadear situações como cetoacidose diabética ou hipoglicemia grave, né? Então, quando a gente fala de direito ao cuidado seguro, significa que esse paciente ele tem o direito de ter um diagnóstico correto e de ter um controle de glicemia, né, adequado, né? Porque a falta desse controle pode gerar algum evento adverso, pode levar maior tempo de internação e ainda amplia o custo para o sistema, né? Então, eu não vou mencionar todos, mas um que eu achei muito importante, eu até sublinhei, que nos países que têm Carta de Direitos dos Pacientes, você tem o direito ao acompanhante e o direito ao agente do paciente. E é o agente do paciente que, por exemplo, vai certificar que a insulina está sendo aplicada na dosagem correta, na frequência correta, né? Então, o agente do paciente é aquela pessoa que sabe tudo daquele paciente, que vai acompanhar ele ali 24 horas, né? E ela vai se certificar que os procedimentos de segurança estão sendo adotados. Então, nos países que têm uma lei de direitos dos pacientes, você tem tanto o acompanhante, que às vezes o acompanhante é por uma questão mais emocional do paciente, e o agente do paciente, que é aquela pessoa que está mais ligada ali na condição de saúde do paciente, e ele vai se certificar se os procedimentos de segurança estão sendo adotados. E aí, vou encerrar minha fala, que eu sei que eu já passei um pouco do tempo, mas eu acho muito importante falar disso aqui, que é que a provisão de cuidado seguro, ela se estende, né, para o âmbito da escola, né? E aí, assim, até coloquei uma observação ali, né, conversando com a Fabiana, que é o direito humano de não ser discriminado, né? Então, assim, nenhuma criança pode, por ter diabetes, ela pode ser recusada pela escola, né? Nós temos uma lei federal que assegura o direito dessas crianças de receberem a educação. Então, todo estabelecimento de saúde, a lei, ela fala do estabelecimento público, mas por simetria, né, das funções, isso se estende também ao âmbito privado. Então, essas escolas, elas têm que estar preparadas para receber esses alunos que têm necessidades diferenciadas. O que isso significa?
Isso não significa que a escola, por exemplo, vai fazer o teste lá do dedo, ela não significa que a escola vai aplicar a insulina, não significa que a escola, né, tem que ter um profissional de saúde. Mas a escola tem que capacitar, né, os professores, todos ali envolvidos, os seus funcionários, né, em primeiros socorros, e, né, então para que eles possam receber esses alunos. Então, eles têm que ter uma capacitação em primeiros socorros, e aí, em caso de emergência, atuar e fazer a ligação para os pais. Mas eu não sei, né? Eu achei muito interessante, né, que a gente tem um plano de manejo do diabetes na escola, né? Esse plano, ele já foi traduzido para o português. É um plano muito abrangente, né? E ele é muito importante que a família apresente esse plano, né? É um plano que vai ser construído com o profissional de saúde e com a criança, então, muito importante isso, construam esse plano junto com a criança, né? Porque a criança, né, quando ali na ausência dos pais, né, ainda que a escola seja capacitada, a criança, quando ela sabe muito bem da sua condição de saúde, ela vai ajudar, vai contribuir na promoção da sua própria segurança. Né? Então, é um plano abrangente que é construído com um profissional de saúde, e aí eu chamo a atenção para ser construído junto com a criança, e ele vai falar, né, de como tem que ser a alimentação, dos exercícios físicos, o que se faz ali no caso de hipoglicemia ou de hiperglicemia, né? E aí, né, percebam ali, né, você vai marcar, né, aquele aluno, aquela criança, ela tem a capacidade de monitorar a sua própria glicemia, né? Ele tem o direito de ter sempre em mão o seu kit, né? E outra coisa, né? Um outro ponto. Esse aluno, ele tem habilidade, né, para aplicar a insulina em si mesmo, né? Então, os pais estão informando a escola que ele tem, que ele já sabe lidar com isso. Então, muito importante que os pais levem esse plano, construam esse plano e apresentem na escola. Lembrando que nenhuma escola pode recusar uma criança pelo simples fato dela ter a condição, né? Pelo simples fato dela viver com diabetes. E aí, assim, pode avançar os slides? Então, eu já falei dos direitos específicos. Olha, aqui é um panorama geral para mostrar que o Brasil está muito atrasado diante do consenso internacional de que é necessária uma lei para proteger os direitos do paciente. Então, na América Latina, nós já temos alguns países, né? E o Brasil está extremamente atrasado. Nós não temos até hoje essa lei. Aí pode passar. Alguns benefícios, né? Assim, isso melhora a qualidade do serviço de saúde, né? Incrementa a consciência do profissional, melhora a segurança do paciente, reduz a litigância da medicina. Então, inúmeros benefícios decorrem pelo simples fato de adotarmos uma lei de direitos dos pacientes. E aí, por fim, também aqui é só para que vocês saibam que os países que adotaram uma lei Aline, por favor, só dá uma abreviada, tá bom? Tá Obrigada. ótimo. Então, assim, Tá muito bom. tá vendo? Muito Mas a culpa é de vocês, que vocês vieram fazer reunião comigo e mandaram um monte de coisa. Mas aqui é o último slide para falar que os países que adotaram uma Carta de Direitos dos Pacientes, eles têm que ter também um sistema para lidar com as queixas dos pacientes. E aí cada país vai adotar o seu. perfeito. E aí, pessoal, então assim, o objetivo do direito do paciente, né, é uma parceria profissional de saúde e paciente, e que as necessidades, vontade e preferência do paciente sejam atendidas. Isso gera qualidade de vida. Por isso que o direito do paciente é importante para todos os pacientes e especialmente para os pacientes com diabetes que têm uma condição que é crônica. Pessoal, muito obrigada, perdão aí por ter estendido o tempo, mas é porque são muitas informações. São informações importantíssimas. Eu estou realmente assim fascinada com a sua palestra de verdade. Já também me antecipo em te chamar, fazer um convite para a gente fazer uma live, continuar, porque eu sei que tem muita gente aqui que também quer falar e o tempo ele é curto, mas assim, você tocou em pontos fundamentais e aí a gente tem algumas perguntas que a gente vai passar para você depois. Aí se puder, você faz um videozinho para a gente. Mas assim, o principal, as pessoas estão querendo saber se esse Estatuto dos Direitos dos Pacientes é válido também para as pessoas com diabetes, ou seja, para todos. E a gente está colocando no chat para o pessoal, eles já estão assinando. A gente vai fazer uma campanha também lá no nosso perfil para o pessoal assinar, tá bom? Obrigada. Tá mudo, Cá, tá mudo. Muito obrigada, perdoe-me por ter estendido o Imagina. tempo. E
as perguntas, vocês podem encaminhar que depois eu faço um vídeo e aí vocês divulgam, porque E é o realmente muito direito tempo. dos pacientes vale para todos os pacientes, não é para Todos, condição, né? todos. Isso que eu achei fantástico. E assim, a gente realmente trouxe muito mais coisa para você falar, eu e a Helena, porque é um assunto que tem muita coisa para contar, mas você fez um excelente trabalho Que em bom, fico muito resumir isso feliz. e entregar um valor absurdo para todo mundo que está assistindo essa palestra, Que viu? bom. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Vou ficar aqui um pouquinho acompanhando as outras palestras para entender melhor o Coloca que vocês querem. isso. Lívia está colocando